Sejam muito bem-vindos ao podcast Comece do Básico. Nós estamos no nosso terceiro episódio do nosso podcast e hoje o tema é intercessão. Mas antes, eu quero te convidar a compartilhar esse material para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas com esse tema. A gente está aqui agora com a Márcia e ela vai falar um pouco sobre a intercessão pra gente. Shalom! Como vocês estão? Estamos muito felizes. Quero reforçar o pedido da Fran. Compartilhe, né? Que as pessoas sejam alcançadas, né? E que você seja esse instrumento de Deus para levar o evangelho, né? A outras pessoas. Seja um motivador do reino dos céus. Amém. E o tema de hoje é um tema queridinho meu, que eu amo, né? É meu chamado principal, que é intercessão. Para mim é uma alegria e um privilégio estar com vocês aqui. Se em algum momento você tiver alguma dúvida, tem o nosso chat aí, deixa sua dúvida, sua pergunta, deixa o seu like, né? Coloca aí, compartilhe aí também conosco no chat aí, o que você achou, né? Nós contamos com a participação de vocês. Olá, Fran! Oi! A gente vai começar agora o podcast. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Qual é a diferença entre oração e intercessão? É uma dúvida, às vezes, bem comum, né? Que ocorre, né, nas pessoas. A oração, basicamente, eu vou falar com Deus. É a minha conversa com Deus. Não que eu não vá ouvir a Deus, né? Que Ele também não vai falar. Mas, basicamente, eu apresento diante de Deus petições, agradecimento, ou eu consagro algo, ou eu adoro, né? Então, a oração é eu me colocando diante de Deus, pedindo algo, agradecendo por algo. A intercessão, ela é um pouco diferente. Ela é uma oração também, mas aonde eu vou diante de Deus apresentar algo, mas aí eu vou esperar de Deus uma resposta a respeito daquilo. Né? É onde eu vou entender em Deus o que Ele pensa a respeito daquilo, qual é o direcionamento dele a respeito daquilo. E aí a gente poderia dar um exemplo seguinte: você vai viajar, né? E você me pede uma oração. Então, eu vou orar por você. Então, eu vou apresentar: Senhor, a Franciele quer viajar, né? Eu quero apresentar esse momento diante do Senhor. Que o Senhor abençoe a vida dela, que o Senhor guarde a vida dela, né? O ir, o vir, o tempo que ela vai estar naquele local. Traz a provisão financeira necessária, né? Enfim, eu estou orando, né? É uma oração. Na intercessão, o meu posicionamento seria diferente, né? Eu vou perguntar a Deus o que Ele pensa a respeito daquilo. Vai começar com uma oração, né? Mas eu vou ouvir em Deus, porque na intercessão, Deus pode falar o seguinte: não é o momento dela ir, né? Ou não é para ela ir. Ou a provisão já está liberada de tal forma. Então, a intercessão é como Deus quer que eu me movimente a respeito de alguém, de um assunto, né? E o Deus pode falar: olha, já está tudo liberado, mas o que está atrapalhando ela é uma situação espiritual, né? É uma situação de uma guerra espiritual que ela precisa lidar com tal situação. Então, a intercessão é um nível de oração mais profundo, aonde eu vou ter uma clareza a respeito da parte de Deus, a respeito daquele assunto ou daquela pessoa, né? Daquela circunstância ali. Então, toda intercessão, ela inicia na oração. Mas nem toda oração é uma intercessão. Não sei se ficou claro, né? Ficou. Se não ficou claro para você ir de casa, faça como eu falei. Coloque sua dúvida aí. Não, ficou bem claro. Até a gente recebe muitas dúvidas, né? De pessoas que
gostam de orar e querem estar no ministério de intercessão, né? E aí tu já esclarece essa dúvida, né? Isso. De que muita gente tem sobre a intercessão em si, né? E eu queria saber de ti qual é a importância da intercessão. Então, a intercessão, ela muda a história, né? Ela muda o nosso contexto de história. Uhum. Exemplo, Jesus mudou a nossa sentença de morte eterna. Uhum. E ele é o nosso intercessor, né? Biblicamente falando, tanto ele quanto o Espírito Santo, né, são apontados, né, como intercessores. Sim. Então, a intercessão, ela muda a história, ela muda o ambiente. Qual é a importância da intercessão? Se você quer a sua vida transformada, se você quer ver realmente transformações significativas e permanentes na sua vida, ou na sua igreja, ou na sua cidade, você precisa ser alguém posicionado em intercessão, né? Como eu falei, por causa desse lugar mais profundo que a intercessão nos leva, ela traz para nós um olhar, vamos colocar assim, mais claro, uma clareza espiritual mais abrangente, aí nossa audição espiritual também se torna mais aguçada, nosso discernimento é mais aguçado. Então, qual é a importância da intercessão? Se a gente for pegar a Bíblia, nós vamos ver que tanto os profetas quanto pessoas posicionadas em intercessão, o profeta está bem linkado ao ministério de intercessão, eles mudaram a história. Sim. Eles mudaram a história, né? Se a gente for pegar lá a 2 Reis, Eliseu, quando o rei da Síria está em guerra com Israel, e o rei da Síria depois manda ali o exército atrás de Eliseu, e ali é paralisada uma guerra nacional, né? Na verdade, não é nem nacional, é internacional, né? Porque era uma nação contra outra nação, né? Então, foi paralisada ali uma guerra internacional, né? Aí a gente pode colocar vários exemplos, né? Porque aí a gente pode pegar Neemias, que foi reconstruir os muros, e ele primeiro vai diante de Deus em intercessão também, né? Daniel vai diante de Deus em intercessão. Paulo, nas cartas de Paulo, a gente vê Paulo várias vezes em intercessão por um povo, por uma cidade. Então, assim, a intercessão, ela muda a história. E além dela mudar a história, ela transforma a nossa vida, ela transforma a nossa família, ela transforma a nossa vida espiritual. Eu sou uma Márcia antes de conhecer a intercessão, e eu sou uma outra Márcia depois de conhecer a intercessão. Eu digo mesmo, também. Eu falo assim, só quem tem a oportunidade de acessar a intercessão e de conhecer, né, esse poder através da intercessão, que sabe a transformação que acontece, né, em todas as perspectivas, né, da nossa vida e através da nossa vida também. É até um ponto importante que, às vezes, no curso de intercessão eu friso um pouco. Por quê? Porque quanto mais a gente vai aprofundando na intercessão, mais nós precisamos vigiar. Um dos pontos que o intercessor, tanto o intercessor quanto o profeta precisam vigiar, Fran, é o orgulho. Por quê? Porque a intercessão nos leva a acessar níveis espirituais altos. Então, por causa disso, nós podemos, às vezes, ir permitindo que o orgulho, a soberba, nos alcance. Então, isso é um ponto importante que os intercessores e os profetas precisam estar sempre vigilantes. Então, qual é a importância da intercessão? Ela é profunda, extensa e extremamente necessária na nossa vida pessoal, familiar e na igreja.
porque através da intercessão nós podemos mover a história. Eu vou basear a minha fala em Ezequiel 22, no versículo 30. Ezequiel 22, 30 e 31. No 22, no 30, Deus fala que ele está procurando alguém que estivesse sobre os muros e reparando as brechas. Sim. Ele está procurando quem? Um intercessor. Alguém que estivesse diante dele, reparando os muros e tapando as brechas. No 31, ele vem falando que ele não encontrou. E por ele não encontrar, viria a destruição. Então, a importância da intercessão é essa. Deus procura intercessores. Deus procura pessoas que estejam na brecha. Olha que forte isso, Forte. né? Deus procura. Assim como Deus procura verdadeiros adoradores, não é isso que a Bíblia Sim. fala? Deus procura verdadeiros adoradores. Mas Deus também procura intercessores, pessoas que estejam na brecha diante dele, Então, este é basicamente o nível da intercessão. É um nível bem elevado, né? Porque é uma busca para estar na brecha, a gente precisa estar em santidade, né? E essa é outra pergunta que eu quero te fazer, mas trazendo ali todo o contexto ali que tu falou, né? Sobre a intercessão mudar uma história, né? E a gente vê isso de Gênesis a Apocalipse, né? Sim. Sempre tem alguém orando e clamando por um povo, né? Moisés clamou pelo povo quando Deus queria destruir seu próprio povo. Aí Moisés chega e fala, Senhor, mas esse é teu povo que tu tirou do Egito. E aí Deus muda de ideia, né? E aí não destrói o povo. A mesma coisa a Abraão, né? Sim. Sobre Sodoma, né? Senhor, se houver 50 aqui, o Senhor ainda vai destruir. Mas o Senhor não achou ninguém, nenhum justo ali, né? E, claro, separou Ló, enfim, né? Tem toda a história. Mas destruiu Sodoma, que tá até hoje lá, Sodoma destruída, né? Sim. Então, a gente vê que realmente a intercessão é muito importante, né? Realmente, mães orando por filhos, a intercessão pode mudar a história do filho, pode mudar o coração de um marido. Então, a intercessão tem um poder muito grande, né? Sim. E... não lembro se tu falou, mas nem todo mundo é chamado para ser intercessor. Todos nós somos chamados para ser intercessor do nosso lar, né? Sim. Não necessariamente precisa estar dentro de um ministério de intercessão, né? Mas toda vez que a gente se posiciona nesse lugar de intercessor, onde a gente é comprimido a buscar essa santidade, a gente vem nos moldando e sendo cada vez mais semelhante a Cristo, né? Então, a intercessão leva a gente para esse lugar mesmo, né? Sim. De ser mudado. Então, como tu falou, tinha uma Márcia antes da intercessão e existia uma Franciele antes da intercessão também. Que faz a gente se posicionar no reino, né? E nesse lugar que a gente está falando agora sobre esse espremer do Senhor, né? Eu queria que tu falasse um pouco, brevemente, do quebrantamento, que é um local onde o coração do intercessor precisa estar, né? Ela não vai falar muito, gente, porque já soltando um spoiler aqui, vai sair um curso da Márcia online e presencial, então fiquem ligados que logo, logo a gente solta aí pra vocês as novidades. Mas brevemente, conta pra gente o que é esse coração intercessor. Na verdade, o quebrantamento, ele precisa fazer parte da nossa vida, do nosso estilo de vida, enquanto filhos de Deus, né? É para a igreja, né? Mas de uma forma muito específica, o intercessor precisa ser alguém com o coração quebrantado. Por quê? Porque se eu não tiver um coração quebrantado, o que é quebrantamento? É eu abrir mão da minha vontade. É difícil. É renúncia. Quebrantamento é o quê? É renúncia, né? Então, se o intercessor não tiver esse coração que sabe renunciar, que sabe perdoar, o quebrantamento nos leva ao perdão, nós não vamos conseguir sermos intercessores. Por quê? Porque se eu preciso interceder por você, ou pela minha igreja, ou pela minha família, e eu estiver com o meu coração amargurado, com alguma situação com você, eu não vou conseguir interceder por você. Vai ter um bloqueio dentro de mim. Então, o quebrantamento, ele
precisa ser um estilo de vida dos filhos de Deus, mas do intercessor, isso precisa estar muito, mas muito bem estabelecido. Porque senão a pessoa realmente não vai conseguir se movimentar na intercessão, né? Dentro do que você falou também, anteriormente, a questão da intercessão, às vezes as pessoas também pensam que por eu gostar de orar, eu sou um intercessor, né? Todos nós somos chamados a ser intercessores. E é uma realidade, biblicamente falando, é uma realidade, né? Mas, às vezes, nem por o fato de eu ser uma pessoa que oro muito, nem sempre eu tenho um chamado, uma vocação para o ministério de intercessão, né? Então, isso é uma dúvida que às vezes aparece, né? Sim. Algumas pessoas vêm trazendo isso, né? Ou às vezes querem entrar no ministério de intercessão por serem pessoas de oração. E nós temos realmente pessoas de oração, né? Pessoas que são disciplinadas, pessoas que são fervorosas na oração, mas nem sempre essas pessoas, elas têm um chamado vocacional de intercessor, né? Sim. Então, como é que a gente às vezes pode estabelecer isso? Aqui na nossa igreja, por exemplo, nós temos o curso, né, que você citou, nós temos o curso e posteriormente o curso, quando a pessoa demonstra algum interesse, o que eu faço? Eu chamo essa pessoa para conversar, então eu vou ter um tempo com essa pessoa, eu vou conhecer ela um pouco, né? Vou saber os dons, as habilidades, às vezes trago um pouco mais para perto para entender, né? Até para a pessoa também se perceber, né? Sim. Porque às vezes quando ela aproxima um pouco do ministério de intercessão, ela mesma percebe que ela não tem aquele chamado específico para o ministério, né? Então, é algo importante que, às vezes, a gente pensa que só pelo fato de eu gostar de orar, eu ser uma pessoa de oração, eu tenho um chamado realmente para intercessão. Um outro ponto que, às vezes, as pessoas... eu gosto de guerra. Eu gosto de expulsar demônio. O Ministério de Intercessão não lida com isso. Não, pelo menos, especificamente. Né? Aí a gente entraria no Ministério de Libertação. Nós temos intercessores libertadores. Sim. Mas o chamado, né? O Ministério de Intercessão, o chamado de intercessão, normalmente ele está voltado, né, para estabelecer a vontade de Deus. Nós colidimos com o inferno? Sim, com certeza, né? Nós colidimos com o inferno, né? Porque nós estamos gerando os propósitos de Deus, as vontades de Deus, aquilo que Deus determinou no céu, nós estamos chamando a existência na terra, né, como intercessores. Então, realmente existe uma colisão com o inferno, mas não quer dizer que nós somos expulsadores de demônios. Aí tu já entrou em outro assunto que eu quero entrar, né? Que é sobre a retaliação, né? Eu queria que tu falasse um pouco mais pra gente sobre isso. Realmente existe a retaliação? O que é a retaliação, né? Que é um ponto que as pessoas têm até medo da intercessão, porque quando falam em retaliação, as pessoas até já recuam, né? Sim. Existe... aquelas pessoas, igual eu falei, né, Fran, que elas, por achar que oram muito, são intercessores. E existe o outro lado também, de pessoas que não querem nem ouvir falar de intercessão, né? Porque tem medo, né? Porque o diabo vai me perseguir, porque vai perseguir minha família, né? Então, assim... isso não seja uma realidade no sentido de haver uma colisão mesmo com o inferno, né? Existe essa colisão, como eu falei, mas nós estamos guardados no Senhor. Amém. Nós estamos guardados no Senhor. Deus não é um pai irresponsável, Sim. né? Ele é um pai amoroso, ele é um pai cuidadoso, né? Ele é um pai que zela por nós. Então, ele não vai nos colocar ou não vai nos mandar numa missão suicida, né? Então, é algo que nós precisamos ter em mente, né? Que nós estamos guardados em Deus, né?
E por estarmos guardados em Deus, nós estamos selados nele. Realmente, ele não vai permitir que o diabo venha nos destruir. Sim. Né? Não existe essa possibilidade. Né? Qual as possibilidades com relação à retaliação? O pecado. Aí sim. Uhum. Mas aí a gente entra numa outra questão. Porque se o diabo está me retalhando ou me perseguindo, ou ele conseguiu alcançar de tal forma a minha vida ou a minha família que me destruiu, eu preciso entender o quê? Que eu não estava autorizado para a missão. Uau. Aí vem a palavra autoridade. O que é autoridade? É autorização. Sim. Quem me dá essa autorização é Deus. Deus me dá essa autorização e a minha liderança me autoriza também. Sim. Né? Então, eu como exemplo, assim, eu como líder de intercessão, eu sei quem eu direciono para cada situação. A posição de cada A guerreiro. posição de cada um. Né? Por quê? Porque eu caminho ali junto e eu entendo as habilidades e procuro entender em Deus até onde cada um está autorizado aí. Sim. Inclusive eu mesma. Sim. Né? Então, eu vejo assim que Deus, ele olha para nós e ele fala, até aqui você pode ir. Até que você está autorizado. Então, dentro dessa realidade, Fran, o diabo, ele pode tentar. Ele sempre vai tentar. Mas nós estamos sempre guardados. Deus está nos respaldando. Amém. Então, a retaliação, nesse caso, ela é mais fruto de misticismo. Sim. E de medo, né? E de falácias do que de uma realidade mesmo. Sim. E aí entra a questão da minha vida. Eu estou em pecado? A minha vida está reta diante de Deus? Eu estou em santidade? Sim. Porque isso aí vai fazer a diferença. Porque se você não estiver e você entrar em colisão com o inferno, com as trevas, aí realmente você vai apanhar, né? A gente tem exemplos bíblicos disso. Sim. Né? Então, nesse caso, a retaliação realmente ela acontece, né? Nesse sentido, né? Na verdade, é um revide, né? Sim. É você entrar num território que você não estava autorizado e armado e pronto o suficiente para aquilo. Sim. Né? É bem forte isso, né? Então, aí vai muito da vida da pessoa, de santidade, né? E se a pessoa está autorizada por Deus. Porque às vezes eu não estou em pecado, mas eu também não estou preparado para aquela guerra. Sim. Né? Então, isso precisa ser avaliado, né? E isso precisa ser, isso precisa estar claro em Deus, né? Para a vida de cada um de nós, né? Sim. E Deus sempre vai deixar a gente ter uns respingozinhos para a gente ficar esperto. Sim. E não baixar a guarda. Sim. Né? Então, normalmente, quem está em fronte de guerra, essas pessoas vão sair, às vezes, com a roupa suja, com a armadura meio amassada, né? Entendendo que é uma guerra. Sim. E na guerra você não vai sair totalmente ileso dela. Sim. Né? Mas entendendo o quê? Que nós, enquanto filhos de Deus, você, querido e querida, enquanto filhos de Deus, levantou a mãozinha, aceitou Jesus, você já está na guerra. Né? Existem os níveis de guerra, mas todos nós já estamos na guerra. Né? Não sei se deu para entender. Deu. Tá bem claro. Bem claro mesmo, assim. Tá sanando muitas dúvidas, né? Porque até tu trouxe ali sobre entender a sua posição, né? E isso aponta para um discernimento, né? Ter o discernimento em Deus, né? Entender o que Deus tá nos colocando. E até entender a nossa posição no reino. Sim. Né? Eu entendi que eu sou uma intercessora escudeira.
eu vou me posicionar naquele lugar, né? Sim. Entender a sua posição dentro da intercessão e dentro do reino em si, Sim. né? Até ali na pergunta, né? Eu gosto de orar, eu sou um intercessor. Isso já te coloca numa posição de eu vou orar e entender qual é a minha posição no reino. Às vezes não é eu entrar numa batalha, entrar numa guerra, Sim. como numa intercessão, entrar em uma libertação, né? Então, esse lugar de discernimento é muito importante para o intercessor, né? Estar nesse lugar, a santidade, o discernimento, toda essa posição, né? E aí entra muito a questão da obediência, né? Eu saber qual é a minha fileira, né? Qual é a minha fileira, né? Nesse exército, né? Sim. E qual fileira eu me encaixo, né? Tem pessoas que elas não vão ser pessoas de fronte de guerra. Elas não vão estar no fronte de guerra. Sim. Né? Elas vão estar dando cobertura para quem está no fronte de guerra. Né? Elas vão estar sustentando aqueles que estão no fronte de guerra. Nós temos intercessores dentro dessa realidade, né? Que são pessoas que estão cobrindo, às vezes, aqueles que são os intercessores libertadores, né? Então, assim, isso é extremamente importante e aí entra a questão do discernimento realmente. O quanto eu tenho de maturidade, não só espiritual, mas emocional, para lidar com as coisas, para lidar com as guerras, né? Enfim, por quê? Porque a intercessão, ela lida muitas vezes com o lado podre da laranja. Por quê? Porque nós vamos lidar com arrependimento. Quando nós falamos de lidar com arrependimento, com quebrantamento e arrependimento, nós vamos lidar com o quê? Com pecado. Não só o nosso pessoal, da nossa família, mas da igreja, da cidade, da nação, né? De pessoas. Então, a pessoa precisa também estar preparada emocionalmente, muitas vezes, para lidar com isso. Porque se o pecado, as transgressões, as iniquidades assustam ou escandalizam essa pessoa, dificilmente ela vai conseguir lidar na intercessão. Por quê? Porque Deus, como nós falamos lá no início, Deus vai trazer aquilo que Ele está vendo. Sim. Porque às vezes eu estou vendo esse microfone lindo aqui, todo limpinho, mas Deus está vendo lá dentro desse microfone. Uau. E aí, às vezes, lá dentro desse microfone tá podre. E aí Deus vai trazer para o intercessor, em alguns momentos, aquilo que está podre. Sim. Então aí a gente também tem que saber lidar com isso emocionalmente. Para a gente não trazer para a gente não acusar as pessoas. Sim. E aí entra o quebrantamento, né? Esse coração quebrantado, de reconhecer que eu também sou pecador, Sim. que eu não estou em posição de julgamento, né? Então, é algo profundo, né? E que realmente existe uma necessidade da gente entender qual é o meu lugar. Sim. Qual é o meu lugar, né? Eu pessoalmente... tem um chamado não só de intercessão, mas de libertação também. Né? Eu tenho uma vocação para essa área também. Sim. Né? Mas nós temos, dentro da nossa equipe, pessoas que são geradoras. Né? São aquelas pessoas que pegam alguma coisa e vão gerando, orando insistentemente. 1 ano, 2 anos, 10 anos. Diante de Deus, até ver aquilo nascer. Todo intercessor é um gerador. Todos. Na verdade, a igreja deveria de ser. Sim. Mas todo intercessor, ele tem esse perfil de gerar. Né? Mas algumas pessoas, de uma forma muito específica, elas têm essa unção sobre elas, né? Esse dom sobre elas de serem pessoas que estão ali diante de Deus, insistentemente gerando aquilo dali. Vou dar um exemplo. Vamos supor que nós estamos gerando
um evento, às vezes a pessoa, você é que vai gerar, né? Que tem um chamado de gerar. Então, você vai estar ali orando, declarando a palavra ali, e eu sou a libertadora. Eu vou gerar em oração, mas eu já vou estar vendo os demônios. Tem demônio aqui, tem demônio ali, tem demônio acolá, né? Tem iniquidade aqui, tem que arrepender. Quer dizer, eu já vou estar no fronte de guerra, né? Gerando também, mas com uma outra habilidade ativada. Uma outra perspectiva, né? Isso. É ativada ali, que é o de quê? Da guerra, né? Então, mas como eu desenvolvo isso? É na prática. Na prática, na obediência, né? Ouvindo os líderes. Sim. Como eu cheguei nesse discernimento de chamado, de propósito, de dom. Além da minha vida pessoal com Deus, da minha busca pessoal com Deus, o que os meus líderes foram vendo? A habilidade. Sim. Mas quem foi impulsionando isso na minha vida, me ajudando a desenvolver isso, foi a minha liderança. Sim. Né? Que foi me instigando a desenvolver aquilo que eles viam como habilidade da minha vida. Te colocando no fogo pra treinar. Vai, minha filha, vai. É isso aí. É bem assim mesmo. Tu tocou num ponto, Márcia, muito importante, que eu acho que é um tabu hoje pra igreja, ainda mais pra intercessores, que é o emocional. Né? Porque as pessoas colocam o intercessor como um super espiritual, que andam nas nuvens com os anjos, né? Flutuam por aí. E não é essa a realidade de um intercessor, né? Não. A gente precisa estar nesse lugar com um coração quebrantado, mas também entender o momento que eu preciso parar, que meu emocional tá frágil, meu físico tá frágil. É literalmente alma, corpo e espírito. A gente precisa estar alinhado, né, nisso. E tu tocou nesse ponto muito importante para que quebre esse tabu em nome de Jesus da cabeça das pessoas, né? Que, não, o intercessor é um ser sobrenatural. Não somos falhos, somos pecadores também. De vez em quando a gente chega na liderança, né? A Márcia tá cansada já de ver minha carinha. Porque a gente chega na liderança e realmente expõe os nossos pecados, né? A gente expõe aquilo que não tá indo de acordo com os céus. E muitas vezes o próprio Senhor nos aponta algo em oculto, né? Que nos faz chegar nesse lugar. Até mesmo o orgulho, né? Como tu falou, né? A gente precisa vigiar com orgulho, vigiar esse lugar, né? Porque às vezes nós mesmos, intercessores, a gente se coloca nesse lugar de ser super espiritual, porque o Senhor nos trouxe uma visão da vida de alguém, nos mostrou algo da vida de alguém e foi confirmado isso, e a gente bate no peito e fala, o Senhor trouxe pra mim, olha o quão espiritual eu sou. Boa. E não é nada sobre nós, né? É tudo sobre Ele. Ele só usa um pecador para que a obra dele seja feita e amém, né? E esse ponto é muito importante trazer, né? Esse cuidado, né? É assim, essa questão do orgulho, né? Às vezes, assim, nós, enquanto intercessores, antes do culto, nós estamos ali, né? Gerando o culto ali, né? Orando, gerando o culto. E às vezes tem frases que nós falamos dentro da sala que o pastor fala no púlpito, igualzinho, né? Igual. Às vezes. Por isso a gente precisa ter esse cuidado com o orgulho, né? Isso é um ponto que precisa ser sempre reafirmado. E por isso a necessidade desse coração quebrantado que está sempre disponível a Deus para essa limpeza, né? E essa questão do emocional, existe muita religiosidade, né, Fran? Além da religiosidade, existe o ponto da gente levantar ídolos. Que é algo que é muito forte dentro da nossa nação, né? A idolatria. Então, às vezes, nós estamos sempre levantando ídolos, né? Só que, como você falou, nós somos gente como todo mundo, né? Sujeito a falhas. Temos dias bons, dias maus, né? Enfim, somos gente, igual todo mundo é gente, né? Não tem uma diferença, né? Nisso, né? E nós precisamos cuidar do nosso emocional. Porque se o meu emocional não acompanha o espiritual, eu corro o risco até mesmo de surto. Muito perigoso. Depressão,
a ansiedade. Por quê? Porque eu entro em lugares espirituais e o meu emocional não acompanha a intensidade disso. O nosso físico já sofre com isso. Sim. Se você vê pessoas que foram visitadas por anjos e tal, o corpo já padece, né? Pela presença, Sim. né? E o emocional da mesma forma. Porque se eu acesso... Isso é um perigo, na verdade. Isso é uma das coisas que eu pontuo, às vezes, no curso de intercessão. Eu entrar em lugares que emocionalmente eu não estou apto, não estou pronto para lidar com esse ambiente espiritual, né? Então, isso é um grande desafio. Mas, de uma forma geral, o intercessor, ele precisa cuidar do emocional dele. Tanto que quando a gente vem de alguma batalha, de alguma guerra, né? Ou de alguma coisa mais intensa, qual que é o direcionamento para nós enquanto intercessores? Descanso. Sim. Descanso físico, descanso emocional, a adoração que traz um renovo sobre a gente, né? Nós precisamos ter essa clareza e precisamos lidar com as nossas dores. Exemplo, se eu entro numa guerra geracional a respeito de falta de paternidade ou de abuso, e eu já tive isso na minha vida, e isso não está bem resolvido, isso vai ser um problema para mim. Porque aí eu vou me envolver na situação emocionalmente e isso vai dar problema. Sim. Porque aí eu vou misturar o meu emocional com o espiritual ali e com o emocional das pessoas. E às vezes muitas pessoas falam às vezes da retaliação. Eu fiquei mal, aconteceu uma coisa muito grave depois que eu fui em tal lugar. Por quê? Porque na verdade às vezes o emocional não estava pronto para lidar com aquela guerra. Sim. Aí entra quebrantamento de novo. Sim. Humildade. Porque o quebrantamento leva à humildade. Sim. Eu reconhecer diante da liderança o quê? Eu ainda não estou apto para isso. E a obediência, né? Sim. Entender se submeter, né, a um líder. Isso é muito importante também, né? Sim. Dentro do corpo em geral, né? Não só em intercessão. Mas eu vejo, assim, a pontuação, né? Muitas vezes, eu como tu é liderada, tu falou assim, Fran, não é bom tu entrar nessa guerra agora, repousa, tu não tá bem. E ouvir, Sim. né? Ouvir esse momento, não, tá tudo bem, eu não vou nessa guerra, não vou entrar nesse lugar, porque eu não estou apta pra entrar nesse lugar, nesse momento. E essa obediência é muito importante, justamente pra não ter essa retaliação, Sim. né? O resguardo, né? E o cuidado. A liderança sempre vai ter esse cuidado, né? Sim. O cuidado de... Ou pelo menos deveria ter. Uma liderança saudável vai ter esse cuidado, né? Uma liderança que aponta destino, que cuida, né? Sim. Vai ter esse cuidado, né? Mas então é isso, Márcia. Muito obrigada. Que conhecimento, né? Se você ficou aí impactado assim como eu, com tudo isso que tu trouxe, todo esse conhecimento que tu trouxe, né? Se você ficou impactado, já se inscreve no curso de intercessão, que daí você vai se aprofundar muito mais e aprender muito mais o passo a passo de como se quebrantar, né? Como ter um coração quebrantado, arrependimento, escudos. Enfim, é um curso maravilhoso que nos traz muita clareza do reino e do mundo espiritual. Mesmo se você não tem esse chamado de intercessor, né? Olha, eu já fazendo um merchan aqui pra você. Mas mesmo se você não tem esse chamado principal, mas se posicionar como intercessor do reino, né? Da Sim. sua casa e da sua família. Mas eu quero te agradecer por mais essa porção transbordada sobre a nossa vida, né? E que a gente possa trazer mais e sugar mais de ti nesse podcast para aprender mais sobre o reino, tudo aquilo que o Senhor já depositou sobre a tua vida. Amém, amém. É uma alegria, né? É um prazer e eu gosto de, assim como Deus me deu a graça, né? De ser ensinada, de receber, né? Eu gosto muito de partilhar aquilo que eu sei
E eu sei que vidas podem ser transformadas, vidas podem ser alcançadas. E eu quero te incentivar, né? Você aí de casa que vai nos assistir, quero te incentivar a ser um intercessor. Amém. Seja um intercessor da sua vida, seja um intercessor da sua casa. Você vai ver a sua vida e a sua história, a sua família ser transformada. E eu creio que Deus vai tocar o seu coração e vai te levar para este lugar aonde você vai ter os seus olhos espirituais ainda mais abertos, seus ouvidos espirituais ainda mais abertos, e você vai ver o transbordar do Senhor na sua vida. E não se esqueça nunca, comece sempre do básico. Deus te abençoe e até a próxima.